Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para a participação de jornalistas convidados. O Sem Filtro abre um debate sobre questões de economia, eleições, educação, saúde, cultura, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes no formato online para este debate Betise Marques, jornalista da TV UFMA, Edivaldo Oliveira, jornalista da Rádio Timbira. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí pela telinha. Destaco que este programa respeita todas as normas sanitárias e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram as doses recomendadas pelas autoridades de saúde. Bom, a qualidade dos serviços está diretamente relacionada, entre outros fatores, a uma aplicação adequada dos recursos. E o Tribunal de Contas do Estado é o órgão competente por fiscalizar as contas públicas e garantir mais transparência neste processo. É sobre este e outros assuntos que o Sem Filtro convida hoje o conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Joaquim Washington Luiz de Oliveira. E antes de começar este debate, nós vamos dar uma olhadinha na sua trajetória. Vamos lá! Joaquim Washington Luiz de Oliveira nasceu em 24 de dezembro de 1949, na cidade de Várzea Alegre, no Ceará. Concluiu o curso de bacharel em História pela UFMA no ano de 2002. Dentre suas funções públicas de destaque, atuou como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, como técnico administrativo do IFMA em São Luís e como assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República em Brasília. Na política, já ocupou 2 mandados eletivos de deputado federal pelo Maranhão, de 2003 a 2007 e 2009 a 2011, ambos pelo PT. Também ocupou o cargo de vice-governador de 2011 a 2014. Washington Luiz ainda contribuiu com atividades sindicais nas funções de presidente do Sindicep Maranhão de 1990 a 1998 e de diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, CONDICEF, de 1991 a 1995, para falar um pouco mais da sua vida pública e dos desafios da presidência do Conselho do TCE-MA para o ano de 2022, o Sem Filtro dessa semana recebe o Washington Luiz Joaquim de Oliveira. Bom, eu quero cumprimentar novamente todos e agradecer a participação no programa de hoje e vou fazer então a primeira perguntinha. Hoje eu quero abrir para fazer uma análise sobre os portais de transparência nas prefeituras. Uma das ações do TCE nestes primeiros meses de gestão tem sido esse olhar. E como tem sido esse trabalho de avaliação destes sites e quais critérios que são levados em consideração? Josi, primeiro é um prazer estar aqui no programa com você e com todos os ouvintes da TV UFMA, a Betise Marques e o Edivaldo Oliveira também, e falando sobre as ações que o TCE desenvolve. Nós assumimos o comando do TCE, a presidente do TCE, há 5 meses. E então, assumimos no meio de uma pandemia, depois de 2 anos, o Tribunal de Contas trabalhando à distância e, ao mesmo tempo, ainda com muitas... obrigado a se reajustar, reafirmar, se recompor para essa atuação. Porque antigamente, naturalmente, de forma presencial, pouco se fazia, ou muito menos do que hoje somos obrigados a fazer, adotando tecnologias que nós constantemente temos que aprimorar, e é isso que estamos fazendo agora. Ao mesmo tempo, redefinindo prioridades. Os portais da transparência, eles são fundamentais, e por isso o TCE está constantemente acompanhando como as prefeituras alimentam esses portais, como elas podem disponibilizar as informações para toda a sociedade, para os seus municípios, para o Maranhão todo, enfim, para fora, e facilitando, inclusive, o trabalho do Tribunal de Contas na sua fiscalização, porque nós acompanhamos esses portais, como é que eles agem. Para nós é fundamental entender e saber quando acontece em cada município as licitações,
como estão sendo gastos o dinheiro que as prefeituras recebem, e o portal de transparência, ele é fundamental para isso. Por isso, nós acompanhamos como as prefeituras vão abastecendo, vão informando o que está acontecendo ali. Betise, você quer fazer a primeira pergunta? O senhor falou logo no início que o TCE passou por um processo, né, de adaptação durante esse período imposto pela pandemia. Como se deu na prática esse processo, sendo que a atividade primordial do órgão é a fiscalização realizada? Como que foi isso feito remotamente? Nós estamos... isso aí é um embate constante, é um esforço permanente do TCE para criar esses mecanismos aí. E, claro que há dificuldades sempre, mas as dificuldades nós compensamos com a adoção de medidas que nos atualizam, que nos possibilitam realmente desempenhar nossa função, nosso trabalho. E, nesses 5 meses, eu tive que procurar fazer parcerias, né? Fizemos debate, estamos fazendo debate com as universidades, tanto a UFMA como o IFMA, principalmente, no sentido de que os setores que trabalham com essas tecnologias possam dar suporte ao Tribunal de Contas. Isso está sendo desenvolvido para que nós possamos avançar nisso aí. Eu sempre digo que o Tribunal de Contas, até recentemente, estava nessa área de tecnologia andando como se fosse num fusquinha. E até o final do ano eu quero colocar o tribunal andando numa Ferrari, entendeu? Com a adoção e com a preparação de tecnologias que nós possamos acompanhar nos 217 municípios do Maranhão, no governo do Estado e suas secretarias, e também nos tribunais, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que são de competência do tribunal acompanhar e fiscalizar, nós estamos ali dentro, acompanhando e sabendo o que está acontecendo permanentemente. Isso. Edivaldo Oliveira, por favor. Presidente, eu queria ainda continuar nesse mesmo caminho a respeito do trabalho do Tribunal de Contas do Estado em relação a esse período de pandemia. Nós estamos aí numa situação de pandemia mundial, desde o início de março aqui no Brasil. Situação essa que levou estados, municípios decretarem estado de calamidade, urgência, enfim. E, lógico, que isso se dá em função do imediatismo de ações por parte do poder público voltados aí para o interesse da população nesse momento, digamos assim, de exceção, né? Olha, isso facilita, né, que os gestores públicos possam utilizar os recursos públicos na aplicação, em tese, lógico, que a gente espera que seja justamente em benefício da população, porém, a gente fica aqui se perguntando como o Tribunal de Contas do Estado vai ser eficiente no sentido de fato, acompanhar a correta aplicação desses recursos. Um dos debates que nós estamos desenvolvendo lá no Tribunal de Contas é a busca agora da parceria com o controle social, de estimular o controle social. Nós sabemos que em cada município existem os conselhos de saúde e de educação, que são conselhos que têm um objetivo de fiscalização lá naqueles municípios e também propor prioridades e tudo. O Tribunal de Contas agora começou a fazer um debate no sentido de trazer esses conselhos mais para perto. Seria o braço do Tribunal de Contas lá no município. Nós, isoladamente, somente com as nossas forças enquanto instituição, não vamos dar conta de tamanha tarefa. Por isso, precisamos realmente de ampliar as parcerias. Eu tenho me preocupado muito com isso. Durante esse período, nós fizemos vários acordos de cooperação, um deles com a sociedade civil e também com órgãos da rede de controle, no sentido de ampliar a nossa ação. Então, os conselhos sociais, os conselhos de gestão pública, são órgãos que nós estamos agora estruturando para buscar e propor, inclusive, um fortalecimento dessas instituições
que foram deixadas de lado ao longo do tempo, e o Tribunal de Contas agora vai dar importância e acompanhar o funcionamento desses conselhos lá no município. Quando nós formos fazer alguma ação presencial lá, um dos primeiros órgãos que nós vamos procurar são esses conselhos, que eles existem, estão lá para esse fim também de fiscalização. Nós também fizemos recentemente um acordo de cooperação com 20 instituições da sociedade civil, visando o enfrentamento de um problema que existe no estado do Maranhão, existe no Brasil todo, mas estamos falando do Maranhão, que é o problema dos lixões. Esses lixões têm que ser eliminados. O Tribunal de Contas também tem essa função de estimular a existência de cooperativas, né, de catadores de lixo, de dar alternativas para transformar o lixo em geração de emprego e renda. E nós, então, por conta disso, procuramos o Fórum Estadual de Educação Ambiental, o Ministério Público, os órgãos de ambientalistas do Estado, no sentido de constituir uma rede de cooperação que em todo o Estado vamos atuar no sentido de enfrentar o problema do resíduo sólido. Isso junto com a Prefeitura. A FABEM participou desse evento e nós estamos, então, trabalhando nisso. Claro que a pandemia, o isolamento, que nós somos todos obrigados a cumprir, dificulta a agilidade na atuação e no funcionamento dessas ações. Mas nós estamos enfrentando e conduzindo o Tribunal de Contas para mais essa ação. Eu vou perguntar para o senhor em relação à vacinação, que a gente está falando de pandemia, né? O Tribunal de Contas do Estado também realizou, no ano passado, ações de fiscalização, principalmente nos municípios do Estado, com menores percentuais de cobertura na campanha de vacinação, né? Como é que foi feita essa fiscalização, né? O que eles não estavam atendendo naquele momento e qual é o encaminhamento disso? O setor de fiscalização do Tribunal de Contas, ele solicita dos municípios essas informações, né? E aí nós podemos constatar, a partir das informações fornecidas pelos municípios, pelos prefeitos, né, pelos administradores, mas também as informações da Secretaria Estadual de Saúde e da LABAS, em conjunto também com outros órgãos que estavam fazendo esse mesmo trabalho, nós fomos confrontando essas informações para chegar a esse percentual. Essa pressão que exerceu o Tribunal de Contas através da sua Secretaria de Fiscalização foi importantíssimo para que os gestores pudessem cumprir com mais eficiência e eficácia a sua tarefa, a sua obrigação. Esse bloco fica por aqui, a gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Joaquim Washington Luiz de Oliveira. A gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro e o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Joaquim Washington Luiz de Oliveira. Comigo no formato online, presente os jornalistas convidados neste debate aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelo link que aparece aí na sua telinha. Está tudo lá para você e, a partir de agora, também nos principais tocadores de áudio. Bom, eu vou falar sobre o tema da corrupção. Acredita-se que o combate efetivo exige uma atuação integrada de todos os órgãos de fiscalização do Estado. Qual que é a avaliação do senhor em relação a este diálogo com essas outras entidades para uma maior eficácia das ações do tribunal? Josi, eu entendo o combate à corrupção de uma forma mais ampla. O Tribunal de Contas, em primeiro lugar, ele age em redes, com o Ministério Público, com o Ministério Federal, Estadual, né? Tribunal de Contas da União, a CGU, são várias instituições do Estado que atuam e que estão simultaneamente trocando informações e se apoiando, né, nessa missão. No entanto, essa questão da corrupção é uma questão cultural, não é? E nós precisamos fazer um trabalho pedagógico junto à sociedade, junto à população, porque ela começa lá da ponta, das pequenas corrupção
que vai evoluindo até chegar a essa situação em que você vê pessoas se candidatarem com o objetivo de ganhar dinheiro, de se dar bem, de desviar dinheiro, etc. Né? Isso tem que ser denunciado permanentemente, mas nós temos que ter uma sociedade civil mais organizada e estruturada, com consciência crítica, para enfrentar isso aí também. Tem que ser uma ação dos órgãos de controle externo. O Tribunal de Contas tem um papel fundamental nisso, mas também precisa ter uma ação da própria população, né? De não eleger políticos corruptos, porque eles estão aí, e muita gente, todo mundo sabe quem são, né? De pessoas mal intencionadas, ter cuidado na hora de votar. E, ao mesmo tempo, a própria população saber o que é certo e o que é errado e não querer, vamos dizer assim, participar de atitudes, de ações que sabe-se que não é legal, né? Que não é, às vezes, aceitável, né? Então, por isso, o Tribunal de Contas vai agir também no sentido de fazer palestras, debates, discussões em todo o estado do Maranhão, com audiências públicas. Temos feito isso, onde nós vamos formando os auditores sociais. São pessoas da sociedade que estão lá no município cobrando, seja através dos sindicatos, denunciando para o Tribunal de Contas, para os órgãos de controle, mas também lá pressionando o gestor que não faz de forma correta a boa aplicação do recurso público. Ótimo. Edivaldo, vou começar com você dessa vez. Eu me lembro, presidente, né, de um período que, por exemplo, quando chegava o fim do período de prestação de contas dos gestores públicos, né, era uma pauta, né, certa da imprensa aqui de estar lá acompanhando lá junto ao Tribunal de Contas do Estado. A automatização, né, desse processo de prestação de contas, a gente percebeu que isso, né, essa presença, né, dos gestores públicos lá no prédio do Tribunal de Contas do Estado acabou reduzindo por demais. A minha pergunta aqui é a questão, esse processo, né, digamos assim, de apresentação dessas prestações de contas no formato online, de certa forma contribuiu também para dar mais transparência à prestação dessas contas e evitar qualquer tipo de tentativa, né, de apresentar contas que não condizem com a realidade. Qual a avaliação que o senhor faz a esse avanço, digamos assim? Nós já avançamos bastante, mas precisamos avançar muito mais nesse aspecto, porque as prestações de contas, eu sempre digo lá para os meus colegas do Tribunal de Contas, nós precisamos cada vez mais criar os mecanismos que a finalização da prestação de contas e o julgamento dela se dê num prazo bem mais rápido do que é hoje. Não adianta para o órgão de controle, para o Estado, também julgar a prestação de contas com 5, 6 anos do ano em que foi aquele recurso gasto, né? Por isso eu estou trabalhando com a prioridade mais ainda, que é a ideia do Tribunal de Contas se antecipar ao problema. Não adianta a gente punir o gestor quando o gasto já foi feito, o prejuízo já foi dado à população. Nós temos que evitar que o prejuízo aconteça. Por isso que o Tribunal de Contas vai trabalhar com a ideia da prevenção, né? E a prevenção ela envolve vários aspectos. O aspecto do apoio da sociedade, da população, através das suas organizações sociais, que podem lá na ponta fazer a denúncia, dialogando com o TCE permanentemente, e nós, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho pedagógico de capacitação do gestor. Porque eu quero dizer para vocês, no que se refere aos pequenos municípios, que têm pouco orçamento, é pequeno, pouco recurso, as câmaras municipais, aí a possibilidade de ter desperdício de recurso público é muito pequena do ponto de vista do desvio, mas é muito grande do ponto de vista de não aplicar com eficácia, com eficiência aquele recurso. Porque o recurso pode chegar no município X, uma determinada quantia para aplicar na saúde e na educação, e se não houver uma forma competente de aplicação disso, vai gastar aquilo de forma
desnecessária, é um prejuízo já está dado. Então, nós vamos agir também com assessorias de capacitação para esses municípios terem gestão eficiente. Betise? Doutor Washington, eu gostaria de falar sobre o Plano Nacional de Prevenção à Corrupção. Como que é esse planejamento para esse ano de 2022 e como vai ser feita essa fiscalização? Esse planejamento ele é permanente, essa fiscalização vai ser feita através da fiscalização, ao aumento e a possibilidade, com tecnologia, de acompanharmos o que acontece no município, mas esse é um trabalho permanente, não tem nada de inovador nisso. O problema é a vigilância, no que se refere à possibilidade de desvios. O tribunal identifica alguns municípios que têm possibilidade disso acontecer, que possam ter problema, nós sempre temos sinais para isso. Existem dentro do tribunal setores responsáveis por isso, por essa inteligência, e ali a gente vai agir imediatamente no sentido de fazer as auditorias concomitantes, que é um trabalho, vamos dizer assim, permanente do Tribunal de Contas. Inclusive, uma a ideia inicial desse plano é conhecer a fragilidade das organizações públicas quanto à fraude e corrupção, né? E a partir de um autodiagnóstico, por meio de um sistema eletrônico integrado. O que o senhor já recebeu disso? O que o senhor já tem para nos dizer a respeito desse autodiagnóstico? Nós temos... o autodiagnóstico, ele é vamos dizer assim, uma percepção, uma possibilidade da gente identificar situações de risco ali no município, ou em algum órgão público, do qual o tribunal está fiscalizando permanentemente. Isso já foi verificado em algum município, alguma fragilidade, algo que o senhor já possa colocar aqui para a gente? Por exemplo, fragilidades que se repetem em alguns municípios do interior? Não é complicado eu identificar, direcionar para algum município específico, mas esse é um trabalho de rotina do Tribunal de Contas, nós fazemos permanentemente, e eu te digo sempre, não é um trabalho exclusivo do Tribunal de Contas, porque verbas federais, os órgãos dos órgãos de controle federal que acompanham isso, da União, como a CGU, o TCU também, e o Tribunal de Contas acompanha o que se refere aos recursos do Estado, né? E que vem do Estado, do governo federal para o município, mas que a gente está ali acompanhando permanentemente. Nós não podemos identificar especificamente ou direcionar para um determinado município, porque aquilo está acontecendo permanentemente. Sim. Né? Sim. Nós estamos falando aqui em pandemia e na necessidade de investir em tecnologia, né? A importância da tecnologia. Por exemplo, por meio de aplicativos de TI, para uma maior automação das rotinas, da conferência de dados e informações. Como é que tem sido o direcionamento do tribunal a respeito deste tipo de investimento? O investimento nessa área de tecnologia da informação é prioridade hoje do Tribunal de Contas. Não é fácil, porque é muito recurso que tem que ser direcionado para isso. Nós temos equipes que constantemente estamos formando. No entanto, há hoje um problema que é encontrado pelo Tribunal de Contas em diversos órgãos, diversas instituições do Estado, que é a demanda alta, a carência alta de técnicos especializados para essa área. Nós estamos constantemente, por isso nós procuramos a Universidade Federal, Departamento de Informática aqui, e estabelecemos já uma parceria no sentido de fazer treinamento e capacitação de pessoas voltadas para isso, mas também de fazer um contrato com esse próprio setor da universidade para prestar esse serviço lá no Tribunal de Contas. Edivaldo, temos tempo para mais uma perguntinha. Pegando um gancho aí, José, ainda com relação a essa questão da busca e de, digamos assim, de otimização, né, do trabalho do Tribunal de Contas do Estado e na busca de parceria, tem acompanhado
acompanhar o tribunal mais próximo das outras instituições, principalmente da Federação dos Municípios do Maranhão. Eu queria saber do presidente Washington se isso, de fato, tem surtido efeitos práticos aí do ponto de vista do avanço, né, por parte das prestações de informações por parte dos municípios ao Tribunal de Contas do Estado. Sim, tem. Nós temos uma boa parceria com a FAMEM, Federação dos Municípios. Queremos ter essa aproximação muito grande com os gestores para que a gente possa evoluir, né, nessa questão da prestação de contas. Que a prestação de contas seja entregue em tempo, e geralmente são 99% dos gestores entregam no dia certo, hoje através de online, né? Não precisa mais ter, como era antigamente, levar aquela grande quantidade de calhamaço de papel lá, não precisa mais disso. Mas em tempo, entregando essa prestação de contas, o meu esforço agora, junto com os colegas lá da direção do Tribunal de Contas, é a agilidade na análise dessas prestações de contas e, naturalmente, a definição se elas estão corretas ou não e a punição ou não dos gestores. Vou estabelecer, inclusive, como proposta, a gente premiar aqueles gestores que mais se destacam e como gestores eficientes que prestam as contas em tempo e aprovam as suas contas com regularidade. Perfeito. E com isso a gente fecha o segundo bloco. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Joaquim Washington Luiz de Oliveira. Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco e o entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Joaquim Washington Luiz de Oliveira. Aqui estão presentes comigo jornalistas convidados para este debate online. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube, nas mídias sociais e nos principais tocadores de áudio. Bom, eu vou puxar agora um pouquinho para a questão das eleições. Eu gostaria que o senhor, como presidente do órgão, explicasse para a gente como é que o TCL pode contribuir para esse processo eleitoral. Nós temos no TCE, de acordo com as prestações de contas, a lista dos gestores que estão inadimplentes com o TCE, nas suas prestações de contas. Essa lista ela é entregue no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral ao TRE, que ali decide quem são aqueles que estão inelegíveis, né? O papel do Tribunal de Contas, portanto, é acompanhar, definir e julgar essas contas de cada município, cada gestor, e todos eles vão estar nessa lista. Aqueles que foram candidatos e não tiverem na lista serão candidatos normalmente. Aqueles que estiverem na lista serão impugnados pela Justiça Eleitoral. Perfeito. Vamos abrir a roda, Edivaldo, com você. Washington Oliveira, eu queria tratar com o senhor agora de uma questão que tem causado, de certa forma, uma polêmica, mas é um tema sempre muito debatido aqui no âmbito da nossa capital, que é o relacionado à questão do transporte público. Nós temos, por exemplo, agora no âmbito da Câmara Municipal, em andamento, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão do contrato, né, do sistema de transporte coletivo aqui da capital, após aquele período de 12 dias que ficou parado o sistema, né? O Tribunal de Contas também do Estado se comprometeu, ou pelo menos informou à época, eu lembro, de que também iniciaria um procedimento, né, de apuração, de fiscalização nessa questão do contrato. Eu queria saber como é que está essa medida e de tática que pode acontecer a partir, naturalmente, dessa investigação por parte do Tribunal de Contas. Nós começamos a fazer uma auditoria desses contratos e nos colocamos à disposição da Câmara Municipal, que inclusive definiu uma CPI para analisar isso, a disponibilização, inclusive, de servidores
de técnicos do Tribunal de Contas para dar suporte técnico a essa CPI. Acho importante que a Câmara Municipal acompanhe isso e o Tribunal de Contas está disposto a informar e opinar sobre essa questão dos contratos do transporte coletivo em São Luís. Betise Marques, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais de cunho pessoal ao presidente Washington. O senhor é reconhecido como educador popular, né, e como defensor dos direitos humanos, aqui, dos direitos sociais, enquanto ocupou os cargos políticos. O senhor, como cearense, como foi receber no ano passado, em dezembro do ano passado, o título de cidadão do Vicência? Olha, foi uma satisfação para mim. Na realidade, eu me considero maranhense, porque eu nasci no Ceará, cheguei aqui com 20 anos, 22 anos, e estou há 50 anos aqui. Portanto, a maior parte da minha vida foi aqui no Maranhão. Mas foi para mim uma alegria, uma satisfação, um reconhecimento da Câmara Municipal, me concedendo aquele título de cidadão ludovicense, né? Sempre é uma honra para mim muito grande e eu me senti feliz naquele momento. Na realidade, eu nunca me interessei muito por essas honrarias, né? Mas um jovem vereador me procurou que queria conceder esse título, propôs esse título na Câmara, e assim foi feito, né? Mas é uma honra muito grande receber esse título da cidade que eu moro há 50 anos. A maior parte da minha vida foi aqui, muito embora seja cearense de nascimento, né? Sim. Nós falamos aqui de muitas coisas importantes, transporte público, né? Falamos do processo eleitoral, falamos dos portais de transparência. Em relação à gestão agora para 2022, o TCE divulgou o plano de gestão da instituição. Quais serão essas prioridades diante de tantos desafios aí? Eu colocaria em dois níveis. Um é a questão da capacitação, investir na formação, na escola de contas, para que ela possa desenvolver amplamente em todo o Estado esse trabalho. E o outro é o aprimoramento da fiscalização. Nós estamos defasados, considero isso aí, em relação ao que precisamos fazer. Então, essas duas áreas que nós vamos atuar. Eu assumi há 5 meses, portanto, o mandato já tinha começado, o período de gestão, e numa situação de dificuldades com essa pandemia, o pessoal muito temeroso, né? Ontem mesmo nós fizemos um trabalho de vacinação lá, solicitei da Secretaria de Saúde do município que fosse fazer isso lá, porque nós estávamos achando que tínhamos um número grande de pessoas infectadas ali. E eles foram lá vacinar e realmente comprovamos isso. De 157 servidores vacinados ontem, 37 estavam não vacinados, testados, né? O teste foi feito ontem. 37 estavam com problema de Covid, testado negativo. Então, um grande número, nós temos que mandar para casa, sempre é um desfalque, isso dificulta o desempenho permanente das nossas ações. Mas foi importante isso, que tivesse feito essa testagem para nós, inclusive, prevenirmos outras situações e readequarmos o corpo de funcionário para os trabalhos que a gente está precisando fazer. Edivaldo, dá tempo para mais uma também. Presidente, eu queria saber aí da sua expectativa com relação ao futuro. Nós estamos passando aí por uma pandemia em nível mundial, né, onde ficou claro que os recursos públicos eles são importantes, né, para garantir direitos básicos para o conjunto da sociedade, principalmente no que tange aqui no nosso país, por conta até da desigualdade. Como é que o senhor vê o futuro, por exemplo, das instituições, né, a perspectiva de melhor gerir e aplicar esses recursos? Olha, uma das coisas importantes que nós pudemos tirar desse período de pandemia foi a
percepção da importância do SUS, Sistema Único de Saúde. Muitos lá atrás estavam achando que o sistema não funcionava, podia ser privatizada a saúde, etc. Agora não, nós estamos entendendo como é importante o SUS e que o Brasil tem um dos sistemas de saúde mais perfeitos do mundo, não é? Então, a situação não é mais dramática ainda, não é mais caótica, por conta da existência do SUS e da atuação dos gestores que se preocuparam com a vida do povo, né? Então, nesse sentido aí, eu acho que foi importante a gente ter essa ideia, essa percepção. O Tribunal de Contas procurou, dentro desse momento aí, atuar e contribuir de forma do que se compete ao próprio Tribunal de Contas realizar, que foi acompanhar a vacinação, fiscalizar os recursos públicos, né? E esse trabalho nós estamos continuando realizando aí permanentemente. Eu vou, como Betise, puxar agora também para o lado, mais do seu lado pessoal, da sua trajetória. O senhor já foi presidente de sindicato, já foi técnico administrativo de instituição pública, já foi assessor, deputado federal. Todos esses anos de experiência de gestão pública e como parlamentar. E o senhor como agora um gestor, né, de um órgão público. Por que a gente ainda não conseguiu, na sua avaliação, conseguiu enfrentar de fato a corrupção estrutural no país? Eu sei que é complexo isso, não é um elemento só, mas quais são esses elementos que não permitem que a gente de fato avance nisso? Eu acho que faz parte da cultura do povo brasileiro. O Brasil é um país muito jovem, né? Nós temos apenas 500 e poucos anos. Saímos há pouco mais de 100 anos podemos superar o regime do escravagismo, não é? Então, um país que está em construção ainda permanentemente, são os defeitos da sociedade, e que se vai enfrentar isso não é só com punição. Muito pelo contrário, eu acho que, acima de tudo, com grandes debates na sociedade, com uma discussão sobre e a evolução do próprio sistema democrático. A democracia é fundamental para isso, porque na democracia se pode criticar abertamente os gestores, né? Se pode propor, se pode mudar, se pode eleger ou não eleger o gestor. Então, a democracia é fundamental. Por isso, eu acho que nós precisamos cada vez mais lutar pelo fortalecimento da democracia. E o fortalecimento da democracia passa pelo fortalecimento também dessas instituições, como o Tribunal de Contas, como o Judiciário, como o Legislativo, as instituições da sociedade republicana democrática. É importante isso funcionar plenamente, toda a sua plenitude, e serem valorizadas pela sociedade. Isso é o que faz com que a corrupção ela seja enfrentada e combatida. Em regimes ditatoriais, autoritários, a corrupção prolifera, porque quem manda é um ou dois, e não tem controle. No regime democrático, sempre tem o controle de todas essas instituições que fazem parte da democracia. Ótimo, perfeito. E com isso a gente fecha o programa de hoje, um debate importante sobre as ações e desafios do Tribunal de Contas do Estado no combate à corrupção, melhoria da transparência, eleições 2022, entre outros assuntos discutidos aqui. Presidente, gostaria das suas últimas considerações, por favor. Eu quero agradecer a participação aqui neste programa. A TV Universidade, com certeza, entra num patamar de importância para o nosso Maranhão, para São Luís, que é a capital do estado. A abrangência maior dela, com certeza, é uma televisão ainda iniciando, né, pelo que eu sei, e dentro de uma universidade que tem um papel fundamental em levar o conhecimento e portanto, a informação para toda a população. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá aqui, TV Universidade, nos dá, e o Tribunal de Contas estará sempre à disposição para vir aqui
prestar esclarecimento, prestar informações também. Ótimo. Quero agradecer a participação de Betise Marques, jornalista da TV UFMA, a participação de Edivaldo Oliveira, da Rádio Timbira, aqui conosco. Quero agradecer a participação do senhor também. E gostaria, então, de terminar o Sem Filtro de hoje. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Te espero na próxima semana. Até lá!